Fala pessoal, nós estamos começando a segunda parte do assunto A Oração Verdadeira. Se você não assistiu a primeira parte, eu convido você a voltar e assistir. E nesse vídeo nós daremos continuidade a esse assunto baseado também na oração do Pai Nosso, abordando mais 4 pontos muito importantes. Então convido você a ficar comigo e acompanhar essa segunda e última parte desse assunto. O primeiro tópico é: na oração, nós precisamos priorizar os pedidos, as preces, por aquilo que é necessário. Analisando o Pai Nosso, no versículo 11 de Mateus 6, Jesus disse que nós deveríamos orar assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na versão de Lucas capítulo 11, no verso 3, está assim: dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Então Jesus usa a figura do pão. E se nós analisarmos toda a Sagrada Escritura, nós iremos perceber que o pão é exatamente esse símbolo daquilo que é a nossa subsistência, o nosso sustento, a nossa alimentação. Então nós precisamos entender que uma sábia oração, ela sempre será focada naquilo que realmente é necessário. Segundo ponto. No tópico anterior, nós meditamos que na oração nós devemos pedir por aquilo que realmente é necessário às nossas vidas, o pão nosso de cada dia. Nesse segundo tópico há um upgrade, ou seja, nesse segundo tópico nós precisamos entender que nas nossas orações nós precisamos priorizar os pedidos por aquilo que nos beneficiará espiritualmente. Nós devemos pedir incessantemente por tudo aquilo que está relacionado com a nossa salvação e com a salvação dos demais. Quando nós analisamos a fundo o Pai Nosso, nós percebemos que o que prevalece nele são clamores por aquilo que é espiritual. E somente há um clamor por aquilo que é material. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Mas nos demais pedidos, nós podemos destacar, versículo 10, venha a nós o vosso reino. Versículo 10 ainda, seja feita a vossa vontade. Versículo 12, perdoai-nos as nossas ofensas. Versículo 13, não nos deixeis cair em tentação. E ainda no versículo 13, livrai-nos do mal. Nós precisamos pedir em oração muito mais por aquilo que é espiritual, pela nossa conversão, pela conversão dos outros, pelo perdão, pelo amor, pela salvação dos pecadores, enfim, por tudo aquilo que está relacionado com a salvação. Eu quero ler para vocês um texto incrível que está em 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 seguintes, que fala sobre a sábia oração do rei Salomão. Olha só, irmãos e irmãs, que tremendo. Deus apareceu a ele e disse: pede o que desejas que eu te dou. Olha que provocante o que Deus falou para ele. Se fosse algum de nós, já estaria pensando no que iria pedir, com certeza. Mas Salomão respondeu a Deus. Eu vou voltar lá para o versículo 10 para não ficar muito longo. Dignai-vos, portanto, conceder-me a sabedoria e a inteligência, a fim de que eu saiba como me conduzir à frente desse povo. Salomão podia pedir qualquer coisa, porque Deus havia dito a ele: pede o que desejas. Mas Salomão pediu sabedoria, pediu inteligência. E esta oração dele por sabedoria já era uma oração sábia, já era uma oração verdadeira. Eu gosto muito do Salmo 50 porque todo ele também é um clamor por aquilo que é espiritual. O salmista diz: lavai-me totalmente de minha falta. Ele diz mais embaixo: aspergi-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Fazei-me ouvir a palavra de gozo e de alegria. E é incrível quando também ele, no versículo 13, diz assim: não me priveis de vosso Santo Espírito.
Aqui é alguém que não está preocupado em perder bens materiais, em perder títulos, em perder status, mas é alguém que está preocupado em não perder o Senhor. Pedir espiritualmente, nós precisamos entender. Olha que lindo também quando nós analisamos Lucas capítulo de número 11, esse mesmo contexto onde Jesus fala sobre oração. Do versículo 9 seguintes, Jesus continua a dizer: eu vos digo, pedi vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que bater lhe será aberto. E o versículo 13 arremata de forma incrível: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O começo desse trecho aqui fala que tudo aquilo que nós pedirmos nos será concedido, mas no fim desse recorte aqui está escrito que o que nós precisamos focar é por pedidos espirituais, porque Jesus diz: quanto mais o Pai dará o Espírito Santo. Então, se nós pedirmos o Espírito Santo, podemos ter certeza que o Senhor nos concederá essa experiência maravilhosa. Em terceiro lugar, a oração verdadeira nasce de um coração verdadeiro. Logo antes de Jesus ensinar o Pai Nosso aqui em Mateus 6, Jesus fala sobre a hipocrisia. Jesus adverte os seus para não imitarem os homens daquela época. Jesus diz lá no versículo 2 de Mateus 6, quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. E lá no versículo 5, Jesus diz assim: quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Versículo 7, nas vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos lhe peçais. Jesus está aqui, antes de ensinar o Pai Nosso, dizendo que eles não deveriam ser. Eles não deveriam ser falsos, não deveriam ser hipócritas. Nós não precisamos enfeitar as palavras, nós não precisamos pregar para Deus, não precisamos usar palavras difíceis. Quando fala aqui de não multiplicar as palavras, é querer impressionar Deus com a força das palavras, mas não querer impressionar o coração de Deus com a força da sinceridade do nosso coração. Então nós precisamos ser verdadeiros em oração, humildes em oração. Quando nós falamos que na oração devemos glorificar a Deus, o humilde sabe se colocar diante do Senhor de modo temente, de forma que ele reconhece a sua pequenez e a grandeza do seu Pai. Então nós precisamos ser verdadeiros. Jesus mais uma vez toca nesse assunto em Lucas capítulo 18, quando diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, Jesus começa a dizer que orava no seu interior e de pé: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que aí está. Mas pelo contrário, Jesus fala que o publicano, mantendo-se à distância, ele não se via digno de estar ali, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E esta oração sincera irá tocar o coração de Deus, será ouvida pelo Senhor. Nós voltaremos justificados depois desta oração. Por isso que em Tiago capítulo 5, verso 16 está escrito que a oração do justo tem grande poder. A oração de quem verdadeiramente se coloca da forma correta diante de Deus. Em quarto ponto, a oração verdadeira nunca será uma oração egoísta. Vamos analisar uma coisa incrível. Aqui em Lucas capítulo 11, quando esse discípulo foi até Jesus pedir para que ele ensinasse como orar, olha só que detalhe.
ele disse assim: Senhor, ensina-nos a rezar. Ele não chegou até Jesus e disse assim: Senhor, me ensina a rezar. Deixa os outros de lado, mas me ensina. Ele usou a palavra ensina-nos, plural. E quando nós vamos para o Pai Nosso que Jesus ensinou eles a rezarem e nos ensina a rezar, olha que magnífico. Eis como deveis rezar, mais uma vez analisando o Pai Nosso, Pai Nosso, plural, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, não é a mim somente, a nós. Depois, o pão nosso, não é o meu pão, é o pão nosso. Perdoai-nos, não é perdoai-me. Não nos deixei, não está não me deixeis. Depois, mas livrai-nos. Não é singular, é sempre plural. Nós sempre precisamos pedir pelo outro. Nós sempre devemos clamar por alguém, pedir por alguém. A oração que nós fazemos não pode ser uma oração que sempre está voltada para o meu eu. Eu termino citando Filipenses capítulo 1, no verso 4, onde o apóstolo Paulo diz assim: em todas as minhas orações, não é em algumas, em todas, eu rezo sempre com alegria por todos vós. Que nós possamos orar corretamente e em todas as nossas orações nós não fiquemos focados em nós mesmos, na nossa vida, no nosso mundo, mas sempre precisamos orar pelo outro. Pessoal, e aqui eu encerro a segunda e última parte desse assunto e digo a vocês que nós precisamos evoluir sempre na oração, para que nós a façamos o mais próximo possível do que podemos classificar de uma oração verdadeira. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo desse canal, em nome de Jesus.